fora da divisa da Venezuela e 125 quilômetros fora da divisa da Guiana Inglesa. Estamos ali trabalhando para Jesus, fazendo a obra do Senhor Jesus. É um estado pequeno, mas é um estado que tem 70% da população evangélica. E nós estamos ali fazendo a obra de Deus. Temos ali no estado de Roraima hoje, pela misericórdia de Deus, 78 igrejas. A honra e a glória do Senhor Jesus. Temos ali 6.000 membros naquele estado, pertencente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Missão, fazendo aquilo que Deus agrada. Nós não trabalhamos à frente da igreja nem por vaidade, nem pensando em condições financeiras. E onde eu sempre passo, diz, irmão, nós temos que trabalhar visando alma para o reino de Deus. E quando nós trabalhamos visando alma para o reino de Deus, as outras coisas vêm automaticamente. E eu sempre digo que eu quero continuar sendo um ganhador de alma para Jesus. Porque eu achar que eu não vou conseguir ganhar mais alma, também não compensa continuar na frente de igreja, porque nós temos que continuar para ganhar alma para o reino de Jesus. Nasci num berço evangélico, meu pai é pastor de igreja desde 1980, e eu com 19 anos de idade eu já cuidava de igreja e até hoje continuo cuidando de igreja pela misericórdia de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui, porque é um trabalho de Santa Ceia, eu quero ser bem breve aqui nas palavras que iremos falar aos irmãos, porque aqui nesta noite Jesus já falou através dos louvores. Quando as irmãs estavam cantando, eu senti a presença de Deus. Quando o jovem estava também cantando, eu continuei sentindo a presença de Deus. Quando os varões cantaram aqui, eu senti a presença de Deus. E quando os irmãos, cada um começou a pregar aqui, eu disse, Jesus, o que eu vou falar mais? Não tem mais nada para me falar. Todo mundo falou tudo já. Então, já falei, Jesus, não tem mais nada, porque aqui eu percebi que todo mundo é pregador, e eu não sou pregador. Eu sei falar que Jesus salva, cura, batiza, com o Espírito Santo. Mas é bom que a gente está num culto que todo mundo é pregador, porque quando a gente erra, depois a pessoa aqui, ó, você errou aí, tem que acertar aí. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra que temos acabado de ler, claro que eu não quero aqui trazer toda a história de Abraão a nós aqui, porque o tempo não nos espera e tem o trabalho de Santa Ceia. Mas como nós podemos observar esta leitura que nós acabamos de ler, que falando aqui da história de Abraão, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Mas quando nós vamos observar a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que quando Abraão ele sai do meio da sua parentela, a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que Abraão fez ao sair, ele ofereceu um altar a Deus, ele prestou seu culto a Deus. Quando Abraão ele desce ao Egito, ele retorna do Egito, a Bíblia vai nos dizer que Abraão ele presta um culto a Deus. O que é? Ele faz o seu altar e oferece o seu culto a Deus. E nós observamos que Deus promete a Abraão um filho, e quando Deus promete a Abraão um filho, Abraão já estava com a sua idade avançada, e a Bíblia vai nos dizer que um certo dia, Deus aparece a Abraão e dizendo para Abraão, sai de dentro da sua tenda, vai lá para o lado de fora, eu tenho algo sobrenatural para revelar, para mostrar para você. E Abraão sai de dentro da sua tenda, a Bíblia vai nos dizer que Deus disse a Abraão, olha para cima, olha para as estrelas, e começa a contar as estrelas, e a Bíblia vai nos dizer que Abraão começa a dizer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, 100, e de repente Abraão não dá conta mais de contar as estrelas do céu. Ele diz, Deus, eu já não estou dando conta mais, eu já perdi, eu não sei quantas estrelas está tendo no céu. E a Bíblia vai nos dizer que Deus disse para Abraão, assim será a sua descendência na terra. E quando nós podemos observar, a Bíblia continua nos dizendo no livro de Gênesis,
que Deus ele continua aparecendo a Abraão um certo dia. Abraão conversa com Deus, e Deus conversa com Abraão, e Deus dizendo, Abraão questionando com Deus sobre a sua idade, porque já havia muitos anos que Deus tinha feito uma promessa a ele, e nada ainda tinha acontecido. Mas chega um dia que Deus, através dos seus anjos, ele chega lá na casa de Abraão, e quando ele chega na casa de Abraão, os anjos começam a conversar com Abraão, e dizendo para ele, olha, daqui a poucos dias, daqui a um ano, você terá um filho. E Abraão olha para a sua velhice, e ele vendo que não tinha condições de dar luz a filho, e de repente Abraão também, ele olha pela idade da sua esposa, e a Bíblia vai nos dizer que Sara está atrás, dentro da tenda, atrás da porta, e quando ela escuta a conversa de Abraão com os anjos, a Bíblia vai nos dizer que Sara, ela começa a sorrir. E quando Sara começa a sorrir, porque ela sabia que a sua idade estava muito avançada, e ela não tinha condições, olhando fisicamente, que ela não tinha condições de dar luz a filho. E quando ela sorri, o anjo disse para ele, olha, tem uma coisa para te dizer ainda, Abraão, o nome do seu filho será o nome dele, vai ser chamado de Isaac, porque a sua esposa, ela acaba de sorrir lá dentro da tenda, e o nome de Isaac significa sorriso. Então naquele momento Abraão, ele passa um pouco mais, e a sua esposa acreditar nas promessas que Deus havia feito para ele. E passa assim os dias, quem sabe Abraão e Sara olham e vê a barriga de Sara crescendo, e quem sabe eles poderiam conversar dizendo, a promessa de Deus está chegando. E Sara de repente dá luz ao filho. E quando eu leio a Bíblia, eu observo que esse menino começa a crescer. Mas uma coisa que eu encontro na Bíblia, eu observo que Abraão, mediante o seu filho nascer, Abraão esqueceu de oferecer um altar a Deus. Abraão esqueceu de oferecer um culto de gratidão a Deus pelo filho que havia nascido. Então observa que Deus, um certo dia, já um menino grande, já crescido, e Abraão tinha se esquecido de tudo que fazia, precisaria prestar um culto de gratidão a Deus, precisava fazer um holocausto de gratidão a Deus. Então Abraão esqueceu de tudo, e Deus lá do céu olhando, um certo dia aparece a Abraão e diz, Abraão, eu estou com saudade daquele culto que você prestava a mim. Abraão, eu estou com saudade daqueles altares que você preparava, colocava tudo ali em cima e oferecia o melhor do seu altar, do seu holocausto para mim. Eu estou com saudade disso. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui. Quem sabe Ele te trouxe aqui para dizer para você que Ele está com saudade do seu culto, do seu culto que você sempre ofereceu a Ele. Ele talvez pode dizer para você, através do teu Espírito Santo, que Ele está com saudade daquele altar de oração que você tinha lá dentro da sua casa. Quem sabe nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer para você, Ele está com saudade daquela adoração que você sempre tinha a Deus. Aí Deus disse, Abraão, eu quero um sacrifício de ti agora, eu quero um culto de ti agora. Mas Abraão, eu não quero um culto qualquer não. Eu não quero esses cabritos, esses novilhos. Eu não quero essas pombas. Eu não quero farinha. Eu não quero cordeiro qualquer não. Agora o culto que eu quero, o sacrifício que eu quero de você é o seu filho. Eu acredito que se fosse eu, se fosse você, nós levaríamos um susto dizendo, Deus, o Senhor me prometeu e passou 25 anos para cumprir. Agora que o Senhor me deu a promessa, já está grande. O Senhor quer de volta a promessa que o Senhor me prometeu? Mas a Bíblia nos diz que Abraão, no dia seguinte, ele pega os seus servos, os seus jumentos,
a lenha, o cutelo, o fogo, e chega até a sua esposa Sara e disse: eu estou indo com o menino, eu estou indo com os servos. Aonde tu vai, Abraão? Eu vou a um monte que Deus ainda vai mostrar. O que me chama a minha atenção é que quando Abraão saiu do meio da sua parentela, Deus disse para ele: vai para uma terra que eu vou ainda te mostrar. E quando Deus pede o seu filho em sacrifício, Deus diz: vai a um monte que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão sai com o seu filho, com os seus servos e os seus jumentos. Ele anda um dia, anda no outro dia, e no terceiro dia Deus mostra para ele aquele monte lá, que você vai oferecer o sacrifício a mim. Agora observa, se fosse eu, se fosse você, indo, levando o seu único filho, para sacrificar ele. Como você não estava indo, ou como eu não estava indo? Talvez falando, não, mas talvez dentro da mente questionando Deus, o que é isso? Eu nunca vi alguém que está preocupado ou triste que fica com semblante alegre. Toda pessoa que está triste ou está preocupada, o seu semblante, ele fica um semblante triste. Eu acredito que Abraão está andando, e os seus moços olhavam para ele, ele estava com aquele semblante triste, mas não dizia nada, não falava nada. Mas ele estava indo porque Deus tinha pedido o seu filho em sacrifício. Mas quando chega lá no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão disse assim aos moços: ó, vocês vão ficar aqui com a jumenta, e eu e o moço vamos subir até o monte. E, havendo adorado, voltaremos. Havendo adorado, nós voltaremos. Abraão, mesmo que estava triste, mas ele tinha uma convicção no Deus que lhe fez a promessa. Abraão, mesmo que estava talvez preocupado, mas ele tinha uma convicção no Deus que lhe prometeu uma grande geração. Esse Deus não deixaria ele passar, muitas vezes por vergonha, que ele confiava que ele ia voltar com seu filho de volta. E quando eu olho para a Bíblia, eu olho para essa história, eu vejo que Isaac, ele era acostumado a ver as pessoas oferecer sacrifício a Deus. Ele era acostumado. Por que eu falo que ele era acostumado? Ele disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas eu percebo, pai, que está faltando alguma coisa. Eu estou percebendo aqui, pai, que nós estamos subindo para oferecer um holocausto, oferecer um sacrifício, mas está faltando o principal aqui no sacrifício. Não está tendo, nós tem lenha, nós tem fogo, nós tem cutelo, mas nós não temos o principal aqui. Aí seu pai disse: meu filho, não se preocupe não, porque o cordeiro para si Deus provê. Abraão sabia que o cordeiro ele estava sendo o seu filho, que ele estava levando para ser sacrificado. Mas eu descubro aqui uma coisa, meus queridos e amados irmãos. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que quando aqueles moços ficaram cuidando do jumento ali, então eu descubro uma coisa aqui para dizer para mim e para você: quem tem cutelo, ele pode subir ao monte. Quem tem fogo também pode subir ao monte. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem lenha também, ele pode subir ao monte. Agora, quem não tem fogo, quem não tem lenha, quem não tem cutelo, a obrigação dele é ficar no pé do monte, tratando do jumento, dando água para o jumento, alimentando o jumento.
Mas Abraão sabia, Isaac também sabia, que não somente precisava ter fogo, ter lenha e ter cutelo, mas precisava ter cordeiro. Agora deixa eu falar uma palavra para mim e para você aqui. Nós vivemos numa geração de cantor e de pregador, que eles têm lenha, eles têm fogo e têm cutelo, mas não têm cordeiro. Eu ando nesse Brasil para todo lado aí. E eu encontro muito gente por aí que tem lenha, tem fogo, tem cutelo, mas não tem cordeiro. Então existe sacrifício sem cordeiro de forma alguma. Nós encontramos muitas pessoas, a gente chega em certo lugar, ele chuta a cadeira, ele vira a cadeira de piruleta, ele corre para lá para cá, mas quando termina o culto, na segunda-feira, sendo no domingo à noite, na segunda-feira, ele continua a mesma forma. Lá na empresa onde ele trabalha, ele não dá testemunho de crente, lá na escola também não dá testemunho de crente, lá no seu bairro, também as pessoas nem sabem se ele é crente. Sabe por quê? Porque ele tem lenha, ele tem fogo, ele tem cutelo, mas ele não tem o principal, que as pessoas têm que olhar para mim, as pessoas têm que olhar para você, ver Jesus Cristo na minha vida, ver Jesus Cristo na sua vida. O cordeiro, ele precisa estar estampado na minha e na sua face. Aleluia. Ai, que te olhando a lavanagem, e quando chega lá em cima do monte, Abraão arruma tudo. Isaac ajudando. Organiza tudo. E o cordeiro nada. Se eu fosse Isaac, eu partia com ele. Imagina de morro abaixo, né? Deita e sai rolando, vai mais ligeiro. Porque ele sabia que para oferecer o sacrifício tinha que ter o cordeiro. Agora observa, quando seu pai disse para ele: meu filho, tem que deitar sobre a lenha. E a palavra que o pastor leu aqui hoje, introdutória, dizendo como o cordeiro mudo foi levado ao matador e não abriu a sua boca. Isaac aqui estava simbolizando Jesus Cristo. E quando seu pai pega ele, coloca ele sobre a lenha, e quando ele levanta o cutelo, de repente surge uma voz dizendo: não faça nada, moço. Olha aí do lado aí, já tem um cordeiro aí atado. Só você pegar ele, trazer e fazer o sacrifício, porque eu vou receber, porque eu vi que você é um homem fiel. Agora vem Isaac e Abraão descendo o monte. Quem subiu o monte triste, desanimado, está descendo o monte todo feliz da vida, com um sorriso no rosto. Quem sabe Abraão poderia estar descendo o monte, conversando com seu filho e cantando: se Deus vai peregrino vou andar no lado glorioso de seu guardião. Irei comer aonde
Quando chegar lá embaixo, onde estavam os seus moços, já com um sorriso no rosto, conversando todo alegre, quem sabe os moços perguntaram o que estava acontecendo. O senhor estava tão triste quando nós estávamos vindo, agora o senhor está diferente, o senhor está tão alegre. Ele, quem sabe, ele pode dizer assim: quando eu estava subindo uma reverência para oferecer o meu culto a Deus, que há muitos anos eu não estava oferecendo mais, mas agora quando eu estou descendo diferente, eu estou descendo transformado, porque Ele recebeu o meu culto e eu vou continuar oferecendo culto para Ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim e para você aqui: não importa a altura que você está subindo a este monte para oferecer o seu sacrifício a Deus, mas importa se Jesus vai contigo, você vai continuar subindo. Não importa se você está no começo, está no meio, ou está chegando no topo, mas deixa eu dizer uma coisa: que quando você chegar lá em cima, o Cordeiro está lá te esperando. O Cordeiro está lá com os braços abertos, te esperando e dizendo: estou aqui simplesmente esperando para receber o seu sacrifício. É aí que o Cordeiro vai te esperar e vai te abraçar. E para me encerrar, Levítico 6, versículo 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir que todas as vezes que era oferecido sacrifício a Deus sobre o altar, e a Bíblia vai dizer que esse altar ele tinha que permanecer aceso, ele não poderia apagar de forma alguma. E a Bíblia diz que os levitas, os de Levi pegavam assim todos os dias e tirava a cinza do altar, e levava essa cinza para fora, porque o altar precisava ficar limpo. E eu me lembro muito bem que quando eu criança, eu nasci no estado do Paraná, depois meu pai mudou para o estado de Rondônia, eu tinha 5 anos de idade, e me lembro muito bem que a minha mãe, ela exigia que tinha que ter lenha boa, para que no outro dia, para acender o fogo, tinha que ter brasa dentro do fogão ali. Eu não sei se alguém aqui morou no sítio, mas eu morei dos meus 5 anos de idade até 25 anos, eu sei tudo que é na roça. E minha mãe, quando ela levantava cedo, ela tirava a cinza, e ela tinha ali uma brasa, algumas brasas ainda, e ela picava a graveta e colocava sobre aquela brasa. Eu me lembro que ela pegava uma tampa e ficava abanando aquelas brasas ali, e aquelas brasas de repente começavam a germinar fumaça, e ela continuava abanando, de repente pegava fogo naqueles gravetos. Então ela continuava aquele fogão aceso o dia inteiro. Ela fazia o almoço, fazia o café, na verdade, de manhã cedo fazia o café, depois fazia o almoço e depois fazia a janta, mas a lenha tinha que ser lenha boa para que amanhecesse brasa dentro do fogão. E eu me lembro muito bem disso, que todos os dias a minha mãe fazia isso continuadamente. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir que ali eles tiravam a cinza e tinha que ter brasa, porque não poderia apagar. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você que nesta noite, talvez você, pela circunstância na vida, por algum problema na vida, por algum problema familiar, ou muitas das vezes a circunstância aí lá fora pode ter fazido que cinza pode ter juntado sobre o seu altar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele te trouxe aqui. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo de Deus, Ele está tirando a cinza, levando a cinza para fora, e quando Ele levar a cinza para fora, não importa como você está, o Espírito Santo, Ele vai colocar graveto sobre esse altar, e quem sabe Ele vai, através do Espírito Santo, vai começar a abanar, vai abanar para cá, vai abanar para lá, vai abanar para cá, vai abanar para lá, e de repente vai começar a surgir fumaça,